Volume 2, Capítulo 60. Conflito e conformação. O conflito enfrentado devidamente desenvolve firmeza. Pela luta, a vida espiritual é fortalecida. Provações bem suportadas desenvolverão a resistência do caráter e preciosas graças espirituais. O perfeito fruto da fé, da mansidão e da caridade sazona frequentemente melhor debaixo de tempestades e trevas. Travando uma guerra. Não são arremedos de batalhas aquelas em que nos achamos empenhados. Estamos pelejando um combate do qual dependem resultados eternos. Temos inimigos invisíveis a enfrentar. Anjos maus estão se esforçando para obter o domínio sobre toda criatura humana. Os conflitos não são criados por Cristo. Vivemos num tempo solene. Há por fazer uma importante obra por nossas próprias almas e pela alma dos outros, ou defrontaremos uma perda infinita. Temos de ser transformados pela graça de Deus, ou seremos privados do céu, e por nossa influência outros fracassarão conosco. Permite que vos afirme que as lutas e conflitos que têm de ser suportados no cumprimento do dever, a abnegação e sacrifícios que têm de ser feitos se somos fiéis a Cristo, não são criados por Ele. Não são impostos por ordem arbitrária ou desnecessária. Não provém da severidade da vida que Ele requer que mantenhamos em seu serviço. Existiriam provas maiores e em maior número se recusássemos obediência a Cristo e nos tornássemos servos de Satanás e escravos do pecado. A vida é um conflito. Esta vida é um conflito, e temos um adversário que nunca tosqueneja, e que está em constante vigilância para nos destruir a mente, e encantando-nos afastar-nos de nosso amado Salvador, que por nós deu a vida. Prepara a alma para a paz. O Senhor permite que venham os conflitos, a fim de prepararem a alma para a paz. Experiência religiosa alcançada pelo conflito. Com energia e fidelidade, devem os nossos jovens satisfazer as exigências que pesam sobre eles, e isto será uma garantia de êxito. Jovens que nunca tiveram êxito nos deveres temporais da vida estarão igualmente despreparados para desincumbir-se de deveres mais altos. A experiência religiosa só é ganha através de conflitos, através de desapontamento, através de severa disciplina de si mesmo, mediante fervorosa oração. Os passos rumo do céu têm de ser dados um por um, e cada passo para frente dá forças para o próximo. Ter felicidade agora. Eu não olho para o fim quanto a toda a felicidade. Eu desfruto felicidade enquanto vou caminhando. Não obstante ter provas e aflições, olho fora delas, para Jesus. É nas passagens estreitas, árduas, que Ele está bem ao nosso lado, e podemos comungar com Ele e depor todos os nossos fardos sobre o portador de fardos e dizer: Ei, Senhor, não posso por mais tempo levar essa carga. Então Ele nos diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, verso 30. Vós o acreditais? Eu o provei. Eu o amo. Eu o amo. Vejo nele encantos incomparáveis, e eu quero louvá-lo no reino de Deus. Dois princípios antagônicos. O reino de Deus não vem com aparência exterior. O evangelho da graça de Deus, com seu espírito de abnegação, não se pode nunca harmonizar com o do mundo. Os dois princípios são antagônicos. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2, verso 14. Não se conformar aos princípios e costumes. Semelhante a Israel, muito frequentemente os cristãos se rendem à influência do mundo e conformam-se aos seus princípios e costumes, a fim de obter a amizade dos ímpios, mas no fim achar-se-á que tais professos amigos são os mais perigosos adversários. A Bíblia claramente ensina que não pode haver harmonia entre o povo de Deus e o mundo. Meus irmãos,
Não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. 1 João 3, verso 13. Diz nosso Salvador: sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. João 15, 18. Satanás opera por intermédio dos ímpios sob a capa de uma pretensa amizade para seduzir o povo de Deus ao pecado, a fim de que os possa separar dele e, quando é removida a sua defesa, leve então seus agentes a se voltarem contra eles e procurar efetuar sua destruição. Fogo comum e fogo sagrado. A verdade de Deus não tem sido engrandecida em seu povo crente porque não a introduziram em sua experiência pessoal. Conformam-se com o mundo e dependem dele quanto à sua influência. Permitem que o mundo os converta e introduza o fogo comum em substituição do sagrado, para que possam, em seu ramo de trabalho, satisfazer a norma do mundo. Não deve ser feito esse esforço por imitar os costumes do mundo. Esse fogo é comum, não sagrado. O pão vivo deve não só ser admirado, mas comido. Esse pão que desce do céu dará vida à alma. É o levedo que absorve todos os elementos do caráter em unidade com o caráter de Cristo e molda as objetáveis tendências hereditárias e cultivadas segundo a semelhança divina. Cristo e a conformidade. Quão maravilhosa é a obra da graça no coração humano! Proporciona poder mental, sabedoria para o uso dos talentos de recursos, não em agradar-se a si mesmo, mas mediante a abnegação, para levar avante a obra missionária. Cristo, o Filho de Deus, foi missionário ao nosso mundo. Diz ele: quem quiser seguir-me, abandone tudo. Não podeis amá-lo enquanto imitais as modas do mundo ou gostais da sociedade mundana. A conformidade rebaixa as normas. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo, jamais converte o mundo a Cristo. A familiaridade com o pecado inevitavelmente o fará parecer menos repelente. Aquele que prefere associar-se aos servos de Satanás, logo deixará de temer o Senhor deles. Quando no caminho do dever somos levados à prova, como foi Daniel na corte do rei, podemos estar certos de que Deus nos protegerá. Mas se nos colocamos sob tentação, mais cedo ou mais tarde cairemos. A conformidade perverte gradualmente princípios retos. É a conformidade ao mundo que está levando o nosso povo a perder a compostura. A perversão dos princípios retos não se tem produzido repentinamente. O anjo do Senhor apresentou-me esta questão em símbolos. Parecia que um ladrão se aproximava furtivamente mais e mais, mas positivamente furtando a identidade da obra de Deus, mediante o levar nossos irmãos a conformar-se às praxes mundanas. A mente humana tomou o lugar que de direito pertence a Deus. Qualquer que seja a posição que o homem mantenha, por exaltada que seja, deve ele proceder como Cristo procederia se estivesse em seu lugar. Em cada pormenor do trabalho que executa, em suas palavras e seu caráter, deve ele ser semelhante a Cristo. Unidade, mas não à custa da conformidade. Alguns que professam ser leais à lei de Deus desviaram-se da fé e humilharam ao pó o seu povo, representando-os como se fossem unidos aos mundanos. Deus viu e tomou nota. É chegado o tempo em que, a qualquer custo, devemos assumir a posição que Deus nos confiou. Os adventistas do sétimo dia devem agora pôr-se como separados e distintos, povo chamado pelo Senhor seu próprio. Enquanto isso não fizerem, não pode ele ser glorificado neles. A verdade e o erro não podem andar em parceria. Coloquemo-nos agora onde Deus disse que devemos estar. Devemos porfiar pela unidade, mas não no baixo nível das praxes mundanas e da união com as igrejas populares. Linha de demarcação. Uma profunda e completa obra de reforma é necessária na Igreja Adventista do sétimo dia. Não é permitido ao mundo corromper os princípios do povo de Deus observador dos mandamentos. Devem os crentes exercer